Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Jamile e nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Dando continuidade à aula anterior, que nós já vimos falando sobre entrevista, hoje nós vamos falar sobre um tipo específico, entrevista de emprego. Vamos lá? Senta aí, toma um cafezinho, relaxa e assiste a nossa aula. Bem, você já viu aqui o que é entrevista. Vamos lá relembrar. A entrevista é primordialmente oral, ou seja, é uma conversação, é um diálogo, por meio da interação entre interlocutores. Apresenta informações, opiniões sobre o assunto de interesse do público a que se destina. Beleza? A função geralmente informativa. Vamos falar sobre a entrevista de emprego. Com certeza, ou você já passou por isso, você é aluno da terceira série do ensino médio, ou você já está querendo passar, está querendo pensar onde é que vai conseguir um emprego, está difícil, não está estudando, está querendo conseguir uma vagazinha. Então, para poder ter uma dica, um rumo mais ou menos como fazer isso, eu vou te ensinar agora. A gente tem que pensar em alguns detalhes muito importantes. Primeiro, para que serve, o que é a entrevista de emprego? A entrevista de emprego é a ocasião que o selecionador, ou seja, a pessoa que vai te entrevistar, tem para conhecer os candidatos às suas vagas em aberto. É nessa hora que serão confirmados todos os dados expostos no currículo e serão obtidos detalhes do perfil e da experiência dos interessados da vaga. Ou seja, não adianta você colocar uma coisa no seu currículo se não tem nada a ver com o que realmente você é, com as suas características. Até porque o selecionador, o cara que está lá fazendo a sua entrevista, ele estudou, ele tem informação, então ele sabe identificar quando você está mentindo, quando você está nervoso, quando você está sendo infiel com aquilo que está sendo dito no seu currículo. Então, a primeira dica e mais importante é o quê? Seja fiel com o que você disse no currículo, seja fiel com a formação que você tem, com as características que você tem. Não adianta você dizer que é criativo se você não é criativo, se você tem medo, se você é tímido. Tem que ser fiel com aquilo que você colocou lá no currículo, beleza? Como se preparar? Primeiro, elaborar o currículo. No currículo, quando vocês forem mandar, e eu coloquei aqui especificamente, olha, currículo profissional. Por que não currículo vitae? Porque currículo vitae vem da língua latina. Vitae é uma palavra em latim. Aí se você colocar lá currículo e vitae, só o currículo normalmente, como é na língua portuguesa, as línguas vão ficar aí, né, se confundindo. Português, latim, o que é? Então coloca currículo profissional, que curriculum vitae traduzido é currículo de vida, currículo profissional. Então, coloca currículo profissional para não ter erro. Então, você vai colocar lá foto, nome, endereço, formação, experiência, cursos e informações adicionais. Quando eu digo lá para você colocar o seu endereço, lá não, você vai colocar o seu e-mail. É importantíssimo ter um e-mail, principalmente nos dias de hoje. Tem um e-mail sempre atualizado que você realmente acessa. Coloque o seu telefone. Não é necessário colocar CPF e RG, até porque naquele momento ali do currículo o cara não vai utilizar, ele não vai utilizar. E muitas vezes esses currículos são descartados, aí de uma maneira não adequada. Então imagine só os seus documentos pessoais importantíssimos estarem por aí, numa lixeira qualquer um vai poder abrir. Então é melhor não, deixa o CPF e RG depois você passar na seleção. Vamos lá, a linguagem. Quando você vai para uma entrevista, você tem que pensar, planejar como é que vai acontecer essa entrevista. Então tem que pensar numa linguagem mais formal, a utilização de pronomes de tratamento, o senhor, a senhora. Dependendo do lugar que você está, você vai tratar com juiz, excelência. E saudações, bom dia, licença, obrigado. Uma pessoa que sabe se adequar no ambiente de trabalho, ela é sempre muito bem visada. As pessoas gostam dessa receptividade, falar com calma, com clareza, né? Outra coisa, muito importante, roupas e acessórios. Meninas, sei que vocês são bonitas, mas por favor, numa entrevista, usem roupas menos decotadas, né? Evitem saias curtas, preferência calça, uma calça jeans, sapatos não tão altos que lhe deixem desconfortáveis. Meninos, boné, cuidado com blusa com muita estampa, vocês estão indo para uma entrevista, vocês ainda não conseguiram emprego. Depois que conseguir emprego, aí você vê como a empresa se adequa, como é toda essa questão. Se ela
gosta de fardamento ou não, se é livre a roupa, mas você vai para uma entrevista, você tem que ir adequado, mais formal. Ah, eu não tenho roupa chique, eu não tenho gravata. Não, não é preciso exagerar. Mas assim, não vá com uma roupa que você vai lá para a esquina bater papo ou para um barzinho com seus amigos, né? Vá com uma roupa adequada para a situação. Meninas, maquiagem mais básica, mais simples, né? Você não precisa... Não, a pessoa, primeiro ela quer ver o seu desempenho profissional, a sua formação, depois a cara, né? Mas se você chegar assim mostrando o rosto, aquela maquiagem forte, vai dificultar um pouco a situação. Então precisa se adequar, ok? Na entrevista, é muito importante, você já se preparou, você já se planejou um pouquinho. Outro fator importante é a pontualidade. Os chefes odeiam pessoas que se atrasam. Pontualidade. A entrevista está marcada para as 7 da manhã, chega às 20 para as 7. A entrevista está marcada para as 9, chega às 20 para as 9. Porque você não pode contar com o trânsito pode... Vai que acontece um acidente no seu percurso. Tem um acidente, aí atrasa. Não, o cara não vai entender. A sua entrevista de emprego, ele quer pontualidade. Ele quer saber se no dia a dia você vai conseguir cumprir com as metas e os horários da empresa. Então, não se atrase. Leve o currículo. Ah, não, mas eu já enviei por e-mail. Não interessa. O cara, ele quer saber se você é organizado. Se você vai estar pronto para tudo. Ah, mas eu enviei e-mail para quê? Não interessa. Vá lá, leve seu currículo, sua canetinha, um caderninho para fazer anotações. O cara precisa olhar na sua cara. Não, esse cara aqui, essa moça é organizada. Ela está pronta para tudo. Trouxe a caneta, trouxe o currículo, não precisa estar pedindo nada. Até porque as entrevistas, geralmente... elas não pedem, você não passa só pela entrevista oral. Geralmente tem um questionário para você responder, para ver se bate com aquilo que você falou. Então, é necessário você estar preparado. Outra coisa importante, demonstre firmeza na tomada de decisões. O cara lhe fez uma pergunta, responda. Seja firme, concentrado daquilo que você está dizendo. Porque se você demonstrar... medo, receio, timidez, o cara não. Se eu colocar esse funcionário numa tomada de decisão, ele vai falhar. E não é isso que o empresário quer. Que a pessoa que vai te contratar, o selecionado, quer de você. Ele quer uma pessoa firme, uma pessoa decidida. Por mais que você não seja, mas você se prepara para ser essa pessoa naquele dia. Ok? Vamos lá. Na entrevista, o cara vai lhe fazer algumas perguntas mais fáceis e outras mais difíceis. E eu quero que vocês comecem a pensar nessas perguntas, né, para que você possa se preparar. Algumas perguntas você nunca imaginou que ele iria fazer, mas ele vai fazer porque ele quer questionar, ele quer descobrir suas características, os teus gestos, as suas falhas, suas qualidades ali, em 15 minutos de entrevista. Então, ele vai te perguntar coisas que você nunca imaginou. Então, você tem que estar preparado. Na entrevista, ele vai te perguntar algumas coisas básicas. Por exemplo, onde você trabalhou? Ah, não trabalhei. Ou, já trabalhei. O que você acha do seu último trabalho? Você pode até odiar seu último chefe, mas não cometa o erro de falar mal do seu ex-chefe para o seu possível atual. Que ele vai dizer, não, o cara quando sair daqui, quando eu demitir, ele também vai sair falando mal de mim. Não. Você não gosta do seu chefe? Deixa lá, caladinho, guarda no coração e esquece. Não fica comentando isso, não. Isso é feio para você. Por que você saiu? Quer dizer, eu fiz um barraco lá na... Não, calma, né? Vamos tentar se adequar. O que foi que aconteceu? Aconteceu uma discussão, não foi muito... Então, tente usar palavras mais adequadas para não sair tão, né, tão forte aos ouvidos de quem está te entrevistando. Quem é você? Você sabe responder quem é você? Quais as suas características, quais são os seus defeitos? Você não já pensou? Pensa aí. Outra coisa, por que a empresa deve contratar você e não outro candidato? Galera, emprego está muito difícil. Então, geralmente, quando o cara vai fazer a entrevista, tem várias pessoas, talvez com a mesma formação que você, e muitas vezes melhor. Tem cursos a mais, tem cursos de língua. Às vezes está mais preparado que você, mas você tem que estar preparado para dizer por que eu sou melhor do que o outro que está lá fora. Ou do que acabou de fazer a entrevista. Por que você é melhor? Por que você merece essa vaga? Outra pergunta que não deixa de cair é essa daqui, ó.
Veja lá, ó. Você é um vendedor, sei lá, está fazendo uma entrevista para uma rede de supermercados. Você é um vendedor e o cliente está cheio de problemas. Tem dia que você está cheio de problemas, não é verdade? Aí o cara achou que você deu o troco errado e começa a falar alto e gritar com você. O que você faria? O cara está gritando contigo. E aí? Como é que você ia agir? Você vai dizer para o seu selecionador que você ia devolver na mesma moeda? Que você ia falar alto do mesmo jeito? Não pode. Então tem que pensar nessas perguntas aí que às vezes são difíceis de responder. Porque o cara está esperando o melhor de você. Para você ser o cara da empresa dele, você tem que ser o melhor. Porque vamos pensar o seguinte, você é contratado. Você não é mais o Fábio, o José, o Marcos, a Maria, a Márcia. Você é a empresa. Se um cliente for destratado, ele não vai dizer, aquela atendente. Ele vai dizer, a empresa fulano de tal só tem atendente mal educado. É isso que ele vai dizer. Então, por isso que o cara que vai te selecionar, ele precisa saber se você vai ser a cara da empresa ou não. Beleza? Então, ó, algumas perguntas interessantes para você também poder responder. Que animal você gostaria de ser? Nesse tipo de pergunta, você deve pensar em alguns animais que têm características fortes e que combinam com você, ok? Na próxima, qual salário, que salário você considera justo? Você tá se colocando para um salário mínimo. Aí você, não, eu acho que justo seria 10 mil reais. Se eu recebesse 10 mil reais, eu estava muito bem. Não, cara, o contrato, você está se colocando para uma vaga de emprego que é R$ 1.045, é um salário mínimo e às vezes com alguns benefícios ali, um ticket de alimentação, alguma coisa do tipo. Aí você vai dizer que um salário justo para você seria 10 mil reais? Não cola, tem que pensar qual o seu objetivo, o que você quer alcançar e a sua resposta adequada, beleza? E aí, para terminar a nossa aula de entrevista de emprego, eu deixo aqui a mensagem para vocês do Augusto Branco. Ele é um poeta, escritor, muito bacana e ele vai dizer assim, talento é dom, é graça e sucesso nada tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho. No mais, acessem a nossa plataforma eduque.acre e assistam às nossas aulas, revisem e tudo mais. Tchau, tchau. Até mais.